Saudações a todos. Hoje vamos falar um pouco sobre algumas das características mais pragmáticas do exercício do poder ou até mesmo da política, né, de como ela é feita hoje em dia. Quando falamos do poder coercitivo, uma das características mais marcantes dele é a sua ação imediata. Né? Há uma demanda imediata que seja feita ou que não seja feita alguma coisa, e mediante uma desobediência, vamos dizer assim, a consequência deletéria, se for no caso uma desobediência, vem logo para o seu praticante. Então há uma exigência e há a necessidade de um cumprimento quase que imediato daquela exigência. Esse é o poder coercitivo. É claro que esse poder coercitivo ele não chama aquela pessoa que realiza o ato, né, sobre a qual é imposta uma demanda, não chama ela para que acredite naquilo que ela faz. Então o poder coercitivo, embora ele seja de aplicação imediata, ele obviamente não gera nenhum grau de compromisso duradouro. Muitas vezes gera até mesmo uma situação de revolta, uma situação de insatisfação contra aquele que exerceu tal tipo de poder. Já o poder manipulativo, econômico, permutativo, ele se baseia em recompensas. Então ele age mais a médio prazo, enquanto durar a relação de interesse estabelecida entre a parte contratante e a parte contratada, né? Então nós observamos aí um estabelecimento de uma relação de poder um pouco mais duradoura. Mas nenhum das formas de exercício do poder ela tem um caráter tão duradouro quanto o poder normativo, o poder intelectual, cultural, o poder baseado na convicção, né, na crença da pessoa. Ele é um poder muitas vezes que demora décadas para que seja exercido de forma eficaz, mas ele também é um poder que pode durar milênios, né, como as grandes religiões, por exemplo, que atuam sobre as crenças das pessoas. Você observa o poder de um antigo profeta hebraico. O que ele falou tem autoridade até hoje. Você observa a força normativa do juramento hipocrático. Médicos ainda hoje utilizam o juramento hipocrático como um símbolo poderoso daquilo que é o que deve ser feito na medicina. Durante a história, muitos acreditavam que o que definia toda a sociedade seria o poder econômico. É uma visão bem dinheirista da história, né, e da realidade. Era o que os marxistas clássicos defendiam. Depois, os próprios marxistas viraram um pouco esse modelo. E quando você observa Antônio Gramsci, ele já ataca totalmente a situação por meio do que antes seria, né, apenas a casca. Então ele começa a atacar a situação do ponto de vista cultural. Então ele já compreende que as mudanças mais a longo prazo serão obtidas somente quando a cultura for atacada. Mas nós poderemos falar mais de Antônio Gramsci quando tocarmos no assunto da revolução mais à frente. Então, rapidamente recapitulando, né, o poder coercitivo ele tem um efeito mais imediato, porém ele gera um baixo grau de convencimento muitas vezes. Lembre-se, isso tudo são regras gerais, elas têm exceções, elas têm complexidades que serão avaliadas nos casos específicos. O poder econômico ele age mais a médio prazo e dura enquanto dura o interesse daquela determinada relação. E o poder cultural, vamos chamá-lo assim, né, o poder normativo baseado em crenças, ele é o mais duradouro de todos, porém ele é o mais difícil de ser aplicado e ele é o que requer mais tempo para que seja de fato concretizado. Como essas três formas, três tipos de poder ocorrem numa relação médico-paciente. O poder coercitivo, eu já falei daquele exemplo do paciente psiquiátrico, psicótico, que precisa ser contido à força para ser tratado. Você tem também casos de pacientes com depressão que precisam de internação hospitalar para que de fato seja administrada a medicação e que permita, né, após algum tempo, que esse paciente de fato tome decisões autônomas. Então muitas vezes você precisa tirar a liberdade daquela pessoa, considerando o fato de que ela já não está agindo
com a plenitude de suas possibilidades. Ela está sob o efeito de alguma condição psiquiátrica que limita a sua liberdade, que limita a sua ação. Então, na verdade, nós observamos numa relação médico-paciente alguns casos de poder coercitivo em exercício, né, justamente nos casos em que a autonomia da pessoa encontra-se inerentemente prejudicada. Também observamos a ação do poder econômico, do poder de interesse, da permuta. Lembramos, obviamente, que as pessoas pagam honorários médicos, os planos de saúde repassam dinheiro aos médicos, o SUS passa dinheiro aos médicos, né? E isso gera um certo tipo de obrigação por parte do médico de prestar o serviço médico, de prestar assistência à saúde. Isso também não esgota a relação médica. Nós temos obras de caridade feitas por médicos e instituições hospitalares ao longo de toda a história, né, da nossa civilização. E temos também uma realidade que é a seguinte: o fato de você receber dinheiro para dar uma consulta não te obriga a fazer algo que você não tem aquela firme convicção de que seja algo bom a ser feito. Nós temos a realidade da objeção de consciência. Uma pessoa pode pagar uma consulta para um obstetra e falar: eu quero abortar. Questionada, essa pessoa pode não revelar nenhuma causa adequada para aquele desejo por abortar, e ela exigir mesmo assim do médico obstetra que faça o abortamento. Esse médico obstetra, embora tenha ganhado alguma quantia, mesmo num país em que o aborto seja liberado, ele de certa forma tem o direito de rebater, negar aquele serviço se aquilo ferir as suas convicções morais mais profundas. Isso é o que a gente chama de direito à objeção de consciência. Então, embora exista esse caráter de troca de interesses numa relação médico-paciente, esse caráter não é o que deve prevalecer de fato. E nós temos o aspecto do poder normativo, cultural e intelectual que permeia toda a relação médico-paciente. Então, há ali por trás daquela relação anseios, crenças, valores que são pesados constantemente, né, no plano de tratamento, no diagnóstico, na forma de se comunicar, e tudo isso entra em jogo, né? Outra coisa, a própria relação médico-paciente é um ambiente, né, a consulta terapêutica, a consulta médica, é um ambiente gerador de poder cultural, vamos dizer assim. E isso pode ser aproveitado por terceiros para fim de manutenção ou alcance da hegemonia do poder. E nós podemos observar um caso bem típico, como que acontece aqui no Brasil, que é a vinda dos cubanos pelo programa Mais Médicos. Nós temos aí uma delicada relação de poder acontecendo no Brasil a nível internacional e nacional. A nível internacional, nós podemos observar a vinda dos cubanos ligada a um repasse milionário de recursos ao regime ditatorial cubano e também vamos dizer assim, uma gorjeta milionária deixada para a OPAS, né, que é a organização que fez a triangulação do dinheiro, que foi responsável pelo repasse oficial desse dinheiro ao governo dos Castros, né? Então há aí uma troca, né, de favores, vamos dizer assim. Na verdade, há aí uma prestação de serviço do governo brasileiro, ligado ao Partido dos Trabalhadores, ao governo cubano. Então há aí uma vinda de profissionais e uma ida de recursos econômicos. Nós sabemos também que essa vinda de profissionais intelectualmente e ideologicamente comprometidos de Cuba, ela vai exercer inevitavelmente forte influência nas cidades e comunidades em que esses médicos se instalam. Eu já falei da importância social do médico e do valor de sua palavra, né, do componente de poder cultural que o médico exerce, consciente ou não, dentro da sociedade.
É só você observar como um médico bem no interior ele é valorizado, como as pessoas respeitam de regra o que o médico fala e como uma relação até mesmo de carinho é estabelecida entre o médico e a comunidade. Agora eu deixo para que vocês pensem um pouco sobre quais são os efeitos culturais, intelectuais e ideológicos de centenas de médicos comprometidos ideologicamente, alcançando o interior do Brasil e comunicando-se com toda uma população. Um abraço a todos e até a próxima.